Eu tenho procurado me informar acerca de pelo menos 11 clubes do futebol brasileiro para que a gente possa trazer um conteúdo saudável aqui para vocês que acompanham a Cláudio Silva TV 360. E eu quero te pedir para se inscrever no canal, se você ainda não foi inscrito, se você ainda não conhece o trabalho da Cláudio Silva TV, essa é a sua oportunidade. Cláudio Silva TV 360, fica aqui com a gente, porque a gente tem informação, a gente tem muita opinião, a gente tenta ter uma visão minimamente razoável sobre aquilo que é o futebol. E procuramos, obviamente, trazer até você, ou levar até você, aquilo que de fato é, e não aquilo que a gente gostaria que fosse. O time do Corinthians é a bola da vez desse vídeo aqui. Nós temos acompanhado a situação que envolve o Corinthians diretamente, e claro, né, para que a gente possa ter um conteúdo minimamente informativo, para que a gente possa concatenar uma opinião a respeito do que vem acontecendo no Corinthians, eu procurei buscar de algumas fontes ligadas diretamente ao Corinthians, de alguns jornalistas ligados diretamente ao Corinthians, para que eu pudesse falar com um pouco de propriedade a respeito do Corinthians, em específico, neste problema que parece insolúvel lá dentro do timão. O torcedor do Corinthians anda muito preocupado, não é de hoje, claro, existem aqueles que são um tanto mais emocionados e que pensam que as coisas vão acontecer a qualquer momento, e existem aqueles que olham o futebol com o cérebro e não com o coração, e sabe que a coisa no Corinthians não anda bem já há muito tempo. A última bomba que explodiu dentro do Corinthians, ela vai de encontro àquele mundo fantasmagórico, né, que alguns corintianos vivem, de que tá tudo muito bem, tá tudo muito legal. O Corinthians, né, a mídia colocou o Corinthians como favorito ao Campeonato Brasileiro. Tem um vídeo que rola aí do Ronaldo Fenômeno, um corte, na verdade, quando ele teve lá no programa do Galvão Bueno, quando ele coloca o Palmeiras, Flamengo, Corinthians e Cruzeiro como postulantes ao título do Campeonato Brasileiro. Pelo Corinthians ele errou, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo hoje brigam na linha de frente, de fato, né, nesse início de competição, são 10 rodadas computadas e o Cruzeiro está ali, 1 ponto do vice-líder, 2 pontos do líder, estão brigando cabeça a cabeça, mas o Corinthians está numa fase declinosa que poucos conseguem explicar, porque compreender, ninguém consegue compreender o porquê ou como foi que o Corinthians chegou nesse fundo de poço. Na realidade, quem é envolvido diretamente com o Corinthians sabe o porquê que o Corinthians chegou nessa situação. Por muita omissão de parte da grande mídia que apoiam o Corinthians e aprova tudo que acontece no Corinthians a qualquer custo. Parece que é para fazer uma média com o clube de maior torcida dentro do Brasil. Ah, mas o Flamengo é o clube de maior torcida dentro do Brasil? No que diz respeito a torcedores que torcem para apenas uma instituição, acredito eu que o Corinthians tem um pouco mais de torcedores do que a equipe flamenguista, e com isso, isso faz com que boa parte do jornalismo brasileiro se volte a essa instituição de forma carinhosa e omite as informações que o torcedor precisa de fato saber. O Corinthians, ele vinha com um bom elenco, e o time do Corinthians é muito bom, o elenco do Corinthians é muito bom, mas todo grande clube que tem algum problema interno, automaticamente isso vai respingar na equipe. O time não vai entregar aquilo que tecnicamente, taticamente, poderia entregar em algum momento. Isso vale para todos, isso serve para todos os clubes do futebol mundial. O que acontece no campo é reflexo do que acontece na diretoria da instituição. E o Corinthians, nessa última semana, vive um turbilhão de desespero mesmo. O torcedor corintiano, ele não tem mais paz, porque o último ato, a última bomba que explodiu no Parque São Jorge foi o impeachment do presidente da instituição. Gente, mas isso é de uma gravidade tão grande. E para piorar, né, ele está sendo investigado aí por inúmeros crimes civis, crimes comuns, envolvido diretamente com máfias perigosas, com facções organizadas, criminosíssimas. Ainda não foi julgado, condenado, então a gente não pode falar com tanta certeza, mas é uma situação que mostra o envolvimento, de fato, desses grandes cartolas do futebol com o submundo do crime, né? E aí abre um leque de desconfiança
Será que no Flamengo, no Palmeiras e em outras instituições do nosso futebol tem gente envolvida diretamente com criminosos ou coisa dessa natureza? Cara, o Corinthians, ele vivendo aí uma situação complicadíssima, poupou praticamente todo o time para jogar contra a equipe do Atlético e fez até um bom jogo contra o Atlético Mineiro. Conseguiu um empate fora de casa, foi para a Argentina, foi para Buenos Aires com força máxima, né? Com força máxima, vai pegar o fraco Huracan e vai conseguir uma classificação tranquila, mas isso acabou não acontecendo. O Corinthians conseguiu perder um jogo em que, se ele empatasse, ele conseguiria a vaga para classificar e dar sequência na Copa Sul-Americana. Mas é como eu disse, o que acontece dentro de campo é reflexo do que acontece em campo. Quem é em sã consciência que acredita que um clube todo bagunçado vai conseguir conquistar alguma coisa? Haja vista o Internacional. O Internacional de Porto Alegre também tem um grande elenco, mas internamente o Internacional é uma bagunça, é uma zona. Essa que é a realidade. Você pega o Cruzeiro recentemente, o Cruzeiro com um elenco recheadíssimo de bons jogadores, um baita elenco, talvez top 3 do futebol nacional. Ele, no primeiro momento ali, né, ele conseguiu ser eliminado para o América Mineiro no campeonato estadual, e o América Mineiro, na outra semana, foi eliminado pelo Maringá da Copa do Brasil. Né? Tamanha era a desorganização interna do Cruzeiro. Então isso no Corinthians que está acontecendo não é novidade para quem respira o futebol, para quem vive o futebol, para quem entende o futebol de forma racional. O Corinthians já vem nessa tomada há muitos anos que vem jogando a sujeira para debaixo do tapete, jogando terra nos buracos que são cavados pelos diretores anteriores, pelos presidentes anteriores, por jogadores, por treinadores, tomadas de decisões absolutamente esdrúxulas. Aí a pergunta que o Juca Kfouri fez, e eu quero replicar essa pergunta, porque é um grande cruzeirense, é um grande corintiano, e que eu tenho nele uma estima muito grande, né? Para mim é um dos maiores jornalistas esportivos do futebol brasileiro, é um cara que eu admiro e me pauto muito na sua visão, na sua forma de ver o jogo, na sua maneira de falar a respeito do jogo. A pergunta que ele fez é a mesma que eu replico. Este buraco sem fundo, quer dizer, este buraco que o Corinthians está, tem fundo, porque só desce. Presságios para a segunda divisão. Eu acho que o Corinthians não irá resistir a mais essa que vem acontecendo nos bastidores dia após dia. E o torcedor corintiano não sabe mais o que pensar. Bom, talvez até sabe, mas executar esse tipo de pensamento, se for ele positivo, é praticamente impossível.